Se o Ursinho Pooh fosse um monstro bizarro que vai te perseguir até te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar Christopher Robin tentando sobreviver a essas criaturas da floresta. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os mutantes em Ursinho Pooh Sangue e Mel 2. Esse garoto passou pelo maior trauma da sua vida, pois alguns anos atrás, Christopher Robin foi com a sua namorada até a Floresta dos 100 Acres para revisitar seus amigos de infância, mas infelizmente o inverno não foi gentil com eles, e os animais acabaram tendo que literalmente devorar um dos seus amigos para sobreviver à fome daquela época, se tornando feras sanguinárias e guardando ódio de Chris. Então, quando ele apareceu na floresta, eles finalizaram a sua namorada, e mais um grupo de jovens que tinha ido até uma cabana passar um fim de semana. Porém, Chris conseguiu escapar, e contou às autoridades o que aconteceu, e esse evento macabro ficou conhecido como as finalizações dos 100 Acres. E infelizmente, as autoridades e muitas outras pessoas da cidade não acreditaram nas histórias de Chris, mas as poucas pessoas que decidiram acreditar no rapaz foram até a floresta na tentativa de vingar os coitados que foram finalizados por eles. Com isso, eles incendiaram a floresta e caçaram os monstros por meses, forçando o Pooh a sair dali, já que não era mais seguro. Porém, quando o inverno chegou piorando tudo, Pooh sabia que para sobreviver precisava de ajuda, então ele teve que recorrer aos seus velhos amigos. Em paralelo, Chris terminou a sua faculdade e virou um médico, mas logo ficou claro que as pessoas da cidade não confiavam no cara por achar que ele estava mentindo, e foi o responsável pelas mortes. Então, de certa forma, tanto Chris quanto o Pooh estavam experimentando a mesma dor da rejeição. Afinal, o menino e o urso sempre vão brincar juntos. E pode ter certeza que vão existir muitos corpos no caminho dessa jornada. Ok, galera, primeiramente que incendiar florestas é um crime, além de ser extremamente perigoso, porque mesmo que conseguissem finalizar as criaturas que moravam na floresta, as consequências dessa queimada podem ser catastróficas. Isso porque, levando em consideração que a floresta dos 100 acres tenha de fato o tamanho de 100 acres, convertendo isso para metros quadrados, dá mais ou menos 400 mil metros quadrados de terra. Imagina os problemas que um incêndio desse tamanho pode causar. Primeiro, que até onde deu para entender, existe uma cidade pertinho dali, e o fogo pode acabar se espalhando até chegar em Ashdown, queimando casas e finalizando pessoas. Segundo, que os vapores tóxicos que um incêndio desse tamanho gerariam seria o suficiente para prejudicar quase que toda a vida animal em volta da floresta. Além do que, os vapores e cinzas do incêndio com certeza chegariam na cidade, causando diversos problemas de saúde na população. E isso porque nem estamos contando com as mortes que poderiam acontecer durante o processo de queimada, já que dependendo da época em que isso aconteceu, o fogo se espalharia muito rápido, pois de acordo com a história, isso aconteceu antes do inverno, não diz exatamente quando, então pode ter sido na primavera, outono ou verão, e em todas essas estações as chuvas não são tão grandes, e a umidade do ar também não é, ou seja, com certeza o fogo ia conseguir se espalhar muito. Portanto, o jeito mais seguro de fazer essa caçada aos monstros é fazer Chris reunir as pessoas que acreditaram nele e atacar direto na casa do Pooh, que ele sabia exatamente onde ficava, já que o rapaz ficou sendo torturado pelas criaturas durante um bom tempo, então ele devia saber o horário que elas dormiam ou saíam para caçar. E essas informações são mega importantes para eles armarem um ataque coordenado e chegar na surdina sem que os monstros esperassem, podendo pegá-los desprevenidos e finalizá-los com muito mais facilidade, reduzindo as chances de ter alguma baixa no time e preservando a floresta. Pois como sabemos, o Christopher Robin brinca com as feras desde criança e deve conhecer bem os locais onde eles se escondiam, como a árvore que serve de abrigo pro corujão, a casa do tigrão, do leitão e, claro, do Pooh. Outra coisa que poderia dar certo era se reunir com essas mesmas pessoas e fazer um financiamento para comprar e providenciar um sistema de câmeras, pois espalhando elas pela floresta, poderiam conseguir provas de que os monstros realmente existem e convencer cada vez mais pessoas a participarem da caçada. E claro, limpar a má fama de Chris no caminho. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, seria interessante espalhar armadilhas em pontos estratégicos da floresta, como os locais onde aconteceram os desaparecimentos, e também proibir que acampem por lá à noite, já que provavelmente são os mesmos lugares onde os monstros caçam. E não podemos perder a oportunidade de ir mapeando o lugar durante todo esse processo, para que ninguém se perdesse durante as caçadas, e para saber em quais lugares eles já tinham procurado, facilitando a organização das buscas. Anos se passam, e vemos um trio de garotas fazendo um ritual no meio da floresta dos 100 acres, para invocar os espíritos animalescos das lendas que rodeavam o local, e Jamie não estava acreditando que aquilo realmente daria certo, até que durante a invocação alguma coisa sacode o trailer, deixando todas assustadas. E aí, quando elas acham que as coisas se acalmaram, uma das amigas é perfurada por um cano de ferro, fazendo Mia e Jamie perceberem que tinham criaturas estranhas rondando o trailer. Nesse momento, Mia pede que sua colega feche a porta, mas quando a jovem vai fazer isso, Pooh aparece quebrando os dedos da garota com a porta. Então ele decide que iria usar a sua força sobre-humana para virar o trailer e jogar todas as meninas no rio. Só que com medo de bater as botas, Mia sai pela janela deixando Jamie para trás, pois a garota estava em choque por conta da dor. O problema é que uma vela dentro do trailer inicia um incêndio, queimando Jamie. Mas essa coitada nem tem tempo de sentir essa dor direito, pois o urso joga o veículo no lago. E aí ele ouve Mia tentando ligar o seu carrinho para fugir e agarra a garota, fazendo ela pisar em uma armadilha de urso. Em seguida, a criatura sai
sádica estrala todos os membros da jovem, finalizando ela na armadilha de urso. É aí que a Jamie torrada e suja de lama aparece, surpreendendo os animais com o fato dela ainda estar viva. Porém, isso não dura muito tempo, já que o corujão arranca uma árvore do chão e esmaga a Jamie. Ok, já deu pra perceber que a polícia desse lugar deve ter uma manga na cabeça ao invés de um cérebro. Isso porque eles não prenderam o Christopher, e muito menos acharam provas para incriminar o garoto. E mesmo que não existissem animais mutantes naquela floresta, ainda existia a chance de ter um ou mais assassinos soltos, que tinham feito várias finalizações. Portanto, o mínimo que as autoridades deveriam fazer era interditar a floresta, para impedir que as pessoas entrassem lá e acabassem sendo mortas. Pois isso não só serviria para deixar as feras morrendo de fome, já que elas se alimentam do corpo das pessoas que entram ali, como também diminuiria o número de desaparecimentos. E repetindo o que eu sempre falo, galera, em casos mais graves como esse, as autoridades locais podem pedir ajuda às cidades vizinhas se não tiverem policiais o suficiente, e até mesmo podem solicitar reforços com tropas especiais pro estado. E com mais pessoas, daria para não só fazer uma busca melhor na floresta, como também montar acampamentos para que os guardas ficassem patrulhando o perímetro 24 horas por dia. Se bem que a culpa não é completamente das autoridades, já que a cidade inteira sabe que continuam acontecendo desaparecimentos na floresta. Então, quem em sã consciência gostaria de visitar esse lugar maldito? E aproveitando que estamos falando das garotas, de todas elas, Mia foi a única que realmente tinha grande chance de sair viva, já que ela conseguiu sair do trailer sem ser notada pelos monstros. O seu erro foi tentar ligar o carrinho, porque além daquela coisa fazer muito barulho, dificilmente aquilo ia correr mais que um corujão voando, ou do Pooh correndo em 4 patas. E sim, galera, ele faz isso por incrível que pareça. Fora que os faróis e esse tanto de brilho iriam entregar sua posição para as criaturas. Portanto, o melhor a se fazer era simplesmente ir de fininho até a floresta e se esconder em algum lugar, passando lama no corpo e se cobrindo com folhas para disfarçar o seu cheiro e impedir que os monstros lhe achassem. Assim, quando amanhecesse, era só voltar até o acampamento e usar o carro para ir em direção à cidade e pedir ajuda. Quanto ao Pooh, esse cara provavelmente deve ter feito um projetinho com o Cariani depois de quase ser derrotado por aqueles bêbados no final do primeiro filme, porque o bicho tá infinitamente mais forte, conseguindo virar um trailer que facilmente deve ter 1 tonelada sozinho. E levando em consideração que agora a criatura tem super força, é melhor usar armas de longo alcance para caçar esse troço, como rifles, espingardas e pistolas, porque a chance de você ganhar uma luta fisicamente contra essa monstruosidade é quase nula. Longe da floresta, mais especificamente na cidade de Ashdown, vemos o nosso grande amigo da última aventura. Chris estava tendo várias sessões de terapia com a psicóloga para tentar se lembrar de certas memórias da sua infância, que o seu cérebro apagou para se autopreservar dos traumas. E claro, também para se tratar depois de tudo que viveu alguns anos atrás. Mas não importa quantas vezes ele tentava, nada mudava, e ele não conseguia se lembrar de muita coisa, além de imagens desconexas. Depois da sessão, ele sai da clínica e percebe que sua melhor amiga Alex estava ali esperando do lado de fora, porque o garoto estava evitando ela desde que os linchamentos começaram. Chris até tenta explicar que fazia isso porque sua irmã estava sofrendo agressões e sua casa era sempre vandalizada pela comunidade, que queria punir o garoto pelas mortes das quais ele não tem culpa. Sem se importar com isso, Lexi continua acolhendo o garoto e leva ele para sua casa, avisando que não poderia ir com ele na festa fantasia que iria rolar, porque precisava fazer um trabalho de babá e descolar uma grana. Só que o que realmente deixa o Chris meio triste é quando ele chega em casa e seu pai lhe conta que tinham detonado o carro dele novamente, além de terem escrito assassino na lateral apenas para provocar o rapaz. Porém, Alan pede para que seu filho não se abale com isso, pois as pessoas apenas precisavam de mais tempo para entender que Chris não era uma ameaça. Longe dali, vemos que as autoridades finalmente encontraram o estrago que Pooh e seus amigos causaram no trailer das garotas, e imediatamente eles pedem reforços para lidar com a sujeira, sem nem imaginar que uma figura misteriosa estava de olho em todas as comunicações. Mais tarde, vamos para um trio de caçadores que entrou na floresta para caçar as aberrações, pois Daryl infelizmente perdeu a sua filha para essas criaturas e ainda buscava vingança. Só que a maior parte do grupo que entrava na floresta para finalizar as feras já tinha desistido há muito tempo. Percebendo que os caçadores estavam cada vez mais perto de encontrar seu esconderijo, o corujão vai até seus amigos, dizendo que precisavam fazer algo, pois graças ao Chris, todos em Ashdown queriam suas cabeças, e viam a existência deles como uma praga. Portanto, eles precisavam revidar, ou não iriam sobreviver por muito tempo. E vemos que ali perto tinha uma jaula com alguma criatura mortífera presa, rosnando e implorando para sair e fazer uma chacina. Sem outra opção, Pooh reúne o time e sai para bater os caçadores. Em paralelo, Daryl começa a ouvir diversos passos ao seu redor, e pede para Shepard checar os barulhos. Porém, ele é atacado pelo urso, que derruba o cara sem qualquer piedade. Enquanto isso, o leitão vai para cima dos outros dois. Mas antes que pudesse fazer algo, ele tem a sua cabeça explodida por uma espingarda. E aí eles vão socorrer o seu outro amigo, mas a dupla não percebe a aproximação de Pooh, que finaliza o Daryl facilmente com uma força sobrenatural, e vai até o corpo do leitão para recolher os restos. Porém, o que os animais não esperavam é que um dos caras sobrevivesse, e saísse andando até perto de uma estrada, onde ele acabou desmaiando devido aos ferimentos. Ok, o corujão parece ter quase 2 metros de altura, e uma envergadura tão grande quanto a de um pterodáctilo. Portanto, seria quase impossível não ver aquela coisa voando sobre a cabeça dos caras. Fora que ele fica gritando todas as vezes que sobe no céu, né? E falando nele, o bichão disse que só estavam finalizando
exterminando pessoas porque os humanos tratavam sua existência como um crime e ficavam caçando eles. Mas isso não é verdade, já que no primeiro filme vimos que os animais se revoltam contra a humanidade porque passaram fome no inverno e tiveram que devorar um de seus amigos para sobreviver. E as pessoas só começaram a caçar os mutantes depois que eles finalizaram vários humanos nos arredores da floresta, até porque antes disso ninguém sabia nem da existência deles. E até hoje muitos duvidam se eles moram ou não na floresta. Ou seja, esse pensamento não faz sentido, porque se os monstros parassem de finalizar as pessoas e começassem a caçar os animais da floresta, plantar e colher frutas, com certeza as pessoas deixariam eles em paz. Além disso, podemos ver que fora a super força que o Pooh ganhou, as feras provavelmente ganharam super regeneração também, já que o leitão foi morto a marretadas no último ataque, e aqui ele tá vivo de novo, mas esse coitado parece o Kuririn desse universo, só revive para morrer de novo. Quanto aos caçadores, continuar aquelas buscas durante a noite seria uma péssima ideia, porque no time inimigo tinha uma coruja mutante gigante, e como vocês devem saber, corujas têm uma visão noturna extremamente boa, enquanto os caçadores provavelmente iam ter que depender de lanternas para enxergar, o que só iria revelar suas posições o tempo todo. Fora que com a presença do corujão, os ataques não viriam só de baixo, mas também do céu, tornando muito mais difícil se defender. Fora que esses caras são muito desorganizados. Primeiro, que ambos deviam andar cobrindo as costas um do outro. Então, enquanto Aaron olhava à direita, Daryl ficaria responsável pela esquerda e Shepard pelas costas. Assim, eles teriam mais chances de ver a aproximação dos monstros e atirar antes de serem atacados, porque mesmo que as criaturas sejam rápidas, elas definitivamente não correm mais do que uma bala. Isso porque eu nem estou comentando do fato deles terem se separado e enviado Shepard para olhar os barulhos sozinho. Isso foi a maior das idiotices. Algum tempo se passa e vamos até o hospital da cidade, onde Christopher estava trabalhando, até que o seu chefe, Dr. Collins, apareceu para ter uma conversa difícil com o garoto, porque recentemente foi anunciado que estavam fazendo um filme sobre a tragédia dos 100 acres. E como nesse filme o Chris seria o principal antagonista e a situação dele já não era muito boa, os patrões decidiram demitir o cara para evitar chamar a atenção negativa para o hospital. Graças a isso, o rapaz fica completamente desolado, mas não tem muito tempo para pensar sobre, pois logo seu colega Aaron Jones entra no local em uma maca, com o rosto completamente destruído por conta da batalha que teve com os mutantes. E tudo que Chris podia fazer era olhar o seu ex-colega de classe sendo socorrido pelos enfermeiros, enquanto tentava entender o que aconteceu. Indo para casa, o jovem conta a notícia para sua família, que não fica nada impressionada com o caso, já que o seu filho estava sofrendo uma perseguição dos cidadãos há meses. E aí a sua mãe Daphne pede que ele vai chamar Bunny para comer, e entrando no quarto dela, Chris percebe que a menina estava brincando com um ursinho diferente, e pergunta se a garota tinha entrado no quarto do Billy novamente. E ela conta que pegou aquele ursinho para proteger a sua família, já que na escola todos ficavam falando que Chris era louco por acreditar nos animais mutantes da floresta. Só que como ela acreditava no irmão, a garotinha pegou aquele ursinho de Billy na esperança de assustar as feras. Em paralelo, um pai está ensinando seu filho a observar as aves na floresta dos 100 acres, até que o garoto vê algo que definitivamente não era um pássaro comum, e sai correndo assustado, deixando seu pai para trás. Porém, enquanto a criança fugia, o corujão pega o homem e desconecta todos os membros de seu corpo, jogando ele no rio. Na noite desse mesmo dia, Chris vai até a sua terapeuta para tentar mais uma sessão hipnótica para resgatar suas lembranças mais antigas. Com isso, ele retorna aos dias em que conheceu o Pooh e percebe que a sua mente apenas criou boas memórias no lugar das verdadeiras, para proteger o menino de traumas, já que a experiência foi horrorosa e assustadora demais para o seu cérebro processar. Outra coisa que aconteceu nessa mesma época foi o sequestro do seu irmão gêmeo Billy, que infelizmente ocorreu no mesmo dia do aniversário deles, só que Chris tinha visto o rosto dos criminosos, porém essa memória estava bloqueada, e ele estava tentando acessá-la para punir o responsável pelo sumiço de Billy. Bom galera, pra vocês que acham que seria impossível sobreviver àquilo tudo, saiba que tem gente que já sobreviveu a coisas muito piores, como o famoso homem com metade da cabeça, o Carlos Rodrigues, um criminoso que roubou um carro, se entupiu de bebidas e tóxicos e acabou sofrendo um acidente quando bateu contra um poste, derrubando a viga de concreto na sua cabeça, e teve que retirar metade do crânio e do cérebro para ficar vivo. E por incrível que pareça, esse mesmo cara continua usando tóxicos até hoje. Parece que tem gente que realmente não valoriza a própria vida. Mas se esse caso não te impressionou, existe uma história que com certeza vai, que é a de Truman Duncan, um homem de meia idade que trabalhava numa linha ferroviária. Um dia ele estava limpando os trilhos do trem, até que acabou escorregando e caindo dos trilhos. Logo em seguida ele foi atropelado por um trem que pesava 9 toneladas, e foi arrastado por mais de 23 metros, ficando preso nas rodas do trem, e perdendo metade do seu corpo. E mesmo com isso, ele conseguiu ligar para a emergência por conta própria e pedir o resgate, além de ficar no chão sangrando por 45 minutos até que a ajuda chegasse. E depois de passar por tudo isso, ele ainda teve que fazer 23 cirurgias, e perdeu alguns órgãos, mas conseguiu sobreviver. Bizarro, né? Portanto, de todas as coisas que aconteceram até aqui e as que ainda vão acontecer, essa foi a mais acreditável. E sim, vai piorar muito. Depois de acordar assustado desse sonho lúcido, o rapaz liga para Alexi contando o que aconteceu, já que a jovem e todos os seus colegas de escola estavam presentes no dia que Billy desapareceu. E Chris avisa que estava perto de descobrir o responsável. Então ele usa esse momento
momento para agradecer por Lexi sempre estar presente para ajudá-lo. Porém, ela estava mais preocupada em cuidar da criança encapetada que ela prometeu ser babá naquela noite, porque o pestinho era quase o Kevin de Esqueceram de Mim, e vivia deixando armadilhas pela casa, pois estava brincando de ser um serial killer, o que é bem saudável cá entre nós, né? Então ela vai pedir para o garoto dormir, e vemos que ele estava assistindo nada mais nada menos que o vídeo do Derrotando Filme sobre o primeiro filme do Ursinho Poo Sangue e Mel. Então ele decide deixar o like para fortalecer o canal, e nos ajudar a crescer para continuar trazendo conteúdo para vocês. Ele até mesmo virou um membro para receber os vídeos antecipados, usar os emojis exclusivos do canal, e ganhar aquele selo bacana que fica do lado do seu nick quando você é membro do canal. Em paralelo, um grupo de policiais finalmente chega até o esconderijo dos mutantes, e assim que entram na árvore do corujão, eles percebem os restos de corpos que ainda não foram devorados pelas feras. Só que do nada, uma porta se abre, fazendo com que os dois guardas entrassem ali para ver o que tinha, encontrando muitos corpos pendurados no teto, apenas aguardando para serem devorados. Nesse momento, o Tigrão avisa que entraram em seu território, e finaliza os dois com uma facilidade brutal, correndo em direção ao último guarda, e despedaçando o cara antes que ele conseguisse reagir. Voltando pro Chris, o garoto chama seus pais para contar sobre o cara que sequestrou seu irmão quando eram crianças, e ao ficar sabendo disso, Alex implora para seu filho tentar descobrir mais coisas sobre essa figura misteriosa, pois se tivessem um retrato falado, podiam facilmente convencer a polícia a investigar o caso novamente. E decidida a trazer justiça para o sequestrador do seu irmão, Chris fica a noite toda pesquisando sobre os estranhos desaparecimentos de crianças que aconteceram em 2003. E por coincidência, o rapaz encontrou uma matéria sobre um incêndio criminoso que aconteceu em Ashtown no mesmo ano, no laboratório de um cientista que fazia experiências genéticas com animais. E eu acho que todos nós sabemos onde isso vai parar. Ao amanhecer, Chris é acordado com a visita da polícia, pois um dos oficiais foi enviado para interrogar o garoto, já que encontraram diversos policiais despedaçados na floresta dos 100 acres. E mesmo que Aaron já tivesse acordado do coma, as autoridades precisavam pegar o depoimento de Chris, já que os boatos sobre ele eram muito fortes. E a cada vez mais vemos que o rapaz vai enlouquecendo com toda essa pressão em cima dele. Porém, antes das coisas piorarem, seus pais dão um álibi dizendo que seu filho ficou com eles em casa todos os últimos dias. Bom, assim que viram a quantidade de corpos, os oficiais deviam ter ligado imediatamente para a delegacia e pedido reforços, já que quem fez aquilo ainda podia estar por perto, apenas esperando para atacar. Fora que nenhum deles sacou suas armas ou tentou atirar no Tigrão, apenas ficaram olhando enquanto seus colegas morriam. Mas em todo caso, ao menos com o desaparecimento desses policiais, é possível que os policiais da cidade tomem providências e peçam reforços para caçar e combater essa ameaça. E a polícia desse lugar, além de claramente não saber lidar com uma grande ameaça como as coisas que habitam na floresta, estão totalmente despreparados investigando o caso, já que independente dos boatos, enquanto todos os últimos desaparecimentos aconteciam, Chris tinha álibis reais, como estar com a família e estar trabalhando no hospital. Portanto, não faz sentido que os policiais priorizem falar com o garoto, ao invés de ir perguntar a Aaron o que aconteceu primeiro. Até porque, se de fato fosse Chris, Aaron poderia testemunhar contra ele para prenderem logo o responsável. E afinal de contas, por que diabos eles ainda não interditaram essa floresta maldita? E claro que quando a gente acha que não podia piorar, eles deixam a entender que as criaturas na floresta são experimentos científicos fracassados, ao invés de deixar a origem deles um mistério. Porque seria muito mais legal se as feras fossem apenas forças da natureza criadas para eliminar humanos e diminuir a população deles na Terra, mais ou menos como acontece em Arcadian. A diferença é que Arcadian é bom. Depois de ser interrogado pela polícia, Chris vai se encontrar com seus amigos Lex e Finn para visitar o local onde sua outra amiga de infância faria a grande festa. Porém, Chris é mal recebido por Kara, que ao invés de acolher o amigo, fica falando que não seria muito bom para a festa se ele viesse, pois ninguém quer estar no mesmo ambiente que o cara que é conhecido por fazer várias finalizações e sair impune. Com isso, Chris entende que não era bem-vindo e sai dali indo até o hospital da cidade para visitar o Aaron e saber sobre o que tinha acontecido. Porém, como o rosto dele foi completamente desfigurado pelas criaturas, o rapaz só conseguia se comunicar escrevendo em um quadro. E através dele, Aaron conta que Chris estava certo esse tempo todo, pois aquelas criaturas tinham feito algo horrível com ele. Nesse momento, Aaron retira as bandagens, revelando que virou um cos pobre do Deadpool horrendo que apareceu naquele filme do Wolverine. É sério, ele ficou igualzinho. Vendo o estado do seu colega, Chris fica em profundo choque, mas essa sensação é quebrada quando ele vê o zelador do hospital lhe observando dentro do quarto. Nesse momento, as memórias da sua infância traumática voltam como uma avalanche, fazendo o rapaz perceber que aquele era o cara que sequestrou seu irmão. Assim que volta à realidade, Chris corre para tentar alcançar o zelador, mas já era tarde, porque o velho tinha simplesmente desaparecido. Porém, o rapaz não desiste e fica do lado de fora do hospital esperando até que o zelador saia. Então ele segue o senhor até a sua casa, onde surpreende Kevin Dish, dizendo que sabia o que ele fez com as crianças, pois tinha visto seu rosto no dia do sequestro, e ameaça finalizar o cara se ele não contar toda a verdade sobre o que aconteceu com Billy. E vendo que não tinha como escapar, Kevin Dish conta que há muitos anos atrás ele tinha adquirido dívidas gigantescas em cassinos, fazendo apostas no tigrinho e jogando o jogo do bicho. Mas como apostar no jacaré não estava dando certo, ele acabou perdendo todo o seu dinheiro e começou a ser ameaçado de morte. E no momento em que ele mais precisou, um cientista estranho que vivia na cidade se ofereceu para pagar
suas dívidas em troca de um favor, que era conseguir crianças para seus experimentos. Sem ter qualquer outra opção, Cavendish acabou aceitando o acordo, e por sorte ou azar, estava acontecendo uma festa infantil nesse exato dia. E ele aproveitou para levar algumas crianças ao cientista, que fez experimentos terríveis nos pequeninos, misturando o DNA das crianças com amostras de animais diferentes, criando verdadeiros monstros. Só que com medo de ser descoberto, e percebendo que não conseguiria controlar aquelas feras por muito tempo, o doutor decidiu finalizar as crianças, e levou elas para o Bosque dos 100 Acres. Porém, tomado pela culpa, Cavendish o seguiu para tentar impedi-lo, mas chegou tarde demais, pois os garotos já tinham sido finalizados e enterrados. Só que Cavendish não deixou isso barato, e finalizou o cientista, enterrando o cara longe dos meninos. E aí ele pensou em contar tudo para a polícia, mas quando voltou alguns dias depois para checar, ele percebeu que de alguma forma aquelas criaturas tinham sobrevivido e escapado dos seus túmulos sozinhas. E são eles que vivem lá até hoje, aterrorizando a cidade. E tomado pela ira, Cavendish foi até o laboratório do doutor e queimou tudo para evitar que fosse envolvido no caso, porque na época ele tinha esposa e filhos e não podia ir para a cadeia. Mas tudo acabou sendo em vão, já que matar um homem tornou ele uma criatura fria, e sua esposa acabou percebendo isso e indo embora com as crianças. Mas Cavendish nunca deixou de caçar os monstros, pois se sentia culpado por tudo que tinha feito. Com isso, o velho pega uma caixa embaixo da cama e pede perdão a Chris por tudo que causou, mas agradece ao rapaz por ter lhe ouvido, pois ele tirou um grande peso das costas dele. E aí ele saca uma pistola da caixa e vai de base por conta própria, deixando uma carta contando toda a verdade às autoridades. Bom, Chris não devia ir sozinho enfrentar um sequestrador de crianças, afinal esse cara podia muito bem ser perigoso, já que ele não tem um histórico muito bom. E como o rapaz já sabia onde Cavendish trabalhava e podia estudar os horários do cara, como o momento em que ele ia trabalhar e saía do trabalho, dessa forma ele podia armar um plano mais elaborado para sequestrar o cara e obrigá-lo a contar toda a verdade. Mas supondo que Chris não tinha muito tempo para isso, ainda seria melhor apenas seguir o cara até a sua casa para descobrir onde ele morava e pedir ajuda pro seu pai para tentar capturar o cara juntos, porque Alan certamente não se recusaria a caçar o sequestrador do seu filho, e juntos eles teriam mais segurança para render e amarrar o cara. E seguindo essa linha de raciocínio, avisar o maluco que você está chegando por trás é burrice, porque ele poderia estar armado e ter finalizado o Chris. O melhor seria se aproximar de fininho e render o cara com a faca. Depois seria bom tentar amarrá-lo na cadeira, para que ele não conseguisse fazer nenhuma bobagem. E o Cavendish deve ter descoberto a fonte da juventude, porque é impressionante como ele manteve a mesma cara mesmo depois de mais de 15 anos desde os sequestros. Além disso, se o Cavendish sabia de tudo isso e tinha provas não só dos experimentos, mas também da existência das criaturas, por que ele não levou isso para a polícia e pediu reforços para encontrar o corpo das crianças? Isso não só teria poupado muitas vítimas, como também podia ser possível encontrar alguém que conseguisse reverter as mutações e trazer as crianças de volta à forma humana, já que ele tinha diversas partes da pesquisa com ele, e tudo que os cientistas teriam que fazer era recriar uma engenharia reversa para tirar o DNA de animal das crianças. Ou até mesmo a convivência em sociedade poderia evitar que elas abraçassem o seu instinto animal, evitando que elas se tornassem feras sanguinárias. Além disso, agora podemos ter a certeza de que os monstros têm poder de super regeneração, o que quer dizer que se não destruirmos completamente os seus corpos, incendiando os cadáveres, é bem possível que eles consigam voltar da morte para nos assombrar. Outro erro de Christopher foi não ter gravado essa conversa com seu celular, já que ele poderia ser acusado de ter finalizado o cara por estar na cena do crime no momento em que Cavendish acabou com a vida. Fora que o áudio serviria de prova para ele conseguir convencer seus amigos e familiares de que ele não era um assassino, e que os monstros realmente existiam. Enquanto Chris aumentava sua coleção de traumas, vemos Finn tomando banho, até que ele começa a escutar algo se movendo pela sua casa. Então ele vai checar e encontra a porta aberta com uma trilha de carne podre seguindo até o lado de fora. Mas quando ele vai olhar, o corujão lhe ataca cuspindo ácido em sua cara, apenas para fazer o rapaz sentir dor. E quando termina de torturá-lo, o monstro põe um fim no sofrimento dele. Em paralelo, vemos que Lexi continuava fazendo seu serviço de babá cuidando de Fred, até que ela escuta alguém tentando entrar na casa e corre para proteger o menino daquela monstruosidade. Porém, ela tira o menino da cama sem perceber que o seu avô tinha ligado para saber se estava tudo bem. Vendo que seu neto não estava atendendo, o velho aproveita que era da polícia e pede para que algumas viaturas vão até lá para checar, sem nem imaginar que a vida de Fred corria um grande perigo, porque enquanto a polícia fazia isso, o garoto se junta a Lexi e usa um carrinho que ele tinha com uma câmera acoplada para ver em que parte da casa o invasor estava. E assim que eles veem o Pooh, ambos se escondem enquanto a fera procurava suas próximas vítimas. Por sorte, a dupla consegue correr até o lado de fora, onde encontram os policiais que foram enviados pelo avô de Freddy. Porém, nenhum deles acredita na história do monstro assassino. Então, ao invés de entrarem juntos e armados na casa, somente um dos guardas vai até lá. E por conta disso, a policial é finalizada brutalmente de uma forma que eu nem posso descrever aqui pra vocês porque o YouTube não deixa. Mas isso aqui é do nível Terrifier, e eu tenho certeza que o Art adoraria ser amigo desse urso. Mais tarde, os reforços chegam para recolher o corpo da oficial e interrogar as vítimas, mas nenhum deles acredita na existência da fera, até que o garoto mostra o vídeo que foi gravado pelo seu carrinho, deixando o cara bem assustado. Em paralelo,
paralelo, Christopher pega todos os documentos que encontrou na casa de Cavendish, junto com um gravador de áudio antigo que continha um diário que aquele doutor maluco mantinha sobre os seus experimentos, onde ele contava que injetou o DNA de animais nas crianças por meses ou até anos, e que a cada dia elas mudaram e ficavam mais animalescas, tanto fisicamente quanto mentalmente. A força das cobaias aumentou de forma sobre-humana, e um deles desenvolveu uma regeneração absurda por conta do DNA de Axolotl que foi injetado em suas veias. O problema é que a cada dia os experimentos se tornavam mais agressivos e incontroláveis, portanto ele precisava exterminar as cobaias antes que elas o finalizassem. Nesse momento, o rapaz recebe uma ligação de Lexi, contando que os monstros estavam na cidade e já tinham finalizado o fim. Portanto, Chris tinha que ir para casa logo, pois seus pais deviam estar correndo um grande perigo. Ok, existem muitas formas de ter evitado que todos esses ataques acontecessem, galera. Primeiro de tudo, seria instaurar um toque de recolher a partir de uma determinada hora. Afinal, como eu disse antes, mesmo que ninguém acredite na história de mutantes assassinos, ainda é indiscutível que tinham pessoas desaparecendo ao redor da cidade. E para combinar com o toque de recolher, o prefeito da cidade também devia fazer uma campanha para que todo mundo fortificasse sua casa, colocando travas magnéticas, reforçando os vidros da casa, colocando arame farpado nos muros e cercas elétricas ao redor da casa, e acrescentando alarmes de segurança conectados à delegacia local, para o caso de uma invasão. E dependendo das leis do país, manter uma arma em casa também não seria nada mal. Quanto a Finn, esse aí morreu por pura idiotice mesmo. Afinal, quem é que vê uma trilha de carne podre no chão de casa e segue ela até o lado de fora? Se o cara só tivesse ficado dentro de casa e trancasse a porta, ele provavelmente teria sobrevivido, já que enquanto o corujão tentava arrombar a entrada, lá ele, o cara podia ligar para a polícia e pedir ajuda. O mesmo vale para Alex e Freddy, já que eles sabiam a exata posição de Pooh por causa do carrinho, então ambos deviam apenas pular pela janela enquanto o urso entrava, e se não desse para pular, a dupla podia escalar até o telhado e ficarem escondidos lá até a criatura ir embora, já que sair correndo de um mutante pode dar errado, pois ursos são bem mais rápidos que um ser humano comum. Quanto àquela policial que foi finalizada, ela também podia ter ficado viva se fosse mais esperta, isso porque a moça ouviu que tinha um invasor perigoso na casa, mas entrou lá de guarda baixa e com a arma no coldre, então ela não teve nem chance de revidar os ataques do Pooh, fora que alguém deveria ter ido com ela para dar cobertura, né? Parece que todo mundo aqui quer ir de base de propósito. Quanto aos monstros, esse plano de invadir a cidade não faz sentido nenhum. Primeiro porque agora eles iriam alertar todos da sua existência, e consequentemente chamaria a atenção de mais caçadores. Fora que se as pessoas daquela cidade se unissem para caçar eles, as feras estariam em menor número e poderiam acabar sendo finalizadas, já que seria muito mais difícil de lutar ou fugir. E galera, essa historinha de transformar humanos em animais, injetando DNA de animais, não faz nenhum sentido científico. Me desculpa estragar o sonho de vocês, mas não é porque te injetar o DNA de aranha que você vai virar o Peter Parker. Na verdade, injetar DNA animal no sangue pode gerar uma série de problemas. Isso porque o sistema imunológico humano pode reconhecer o DNA animal como um material estranho, desencadeando uma resposta imunológica. Isso pode resultar em inflamação, febre e, em casos graves, uma reação anafilática. Fora que, em muitos casos, o DNA injetado pode ser degradado rapidamente pelo corpo humano, pois as nossas células têm mecanismos para detectar e destruir o DNA estranho. Enquanto Chris dirigia desesperado, vemos que infelizmente ele não vai conseguir chegar a tempo de salvar ninguém, pois Pooh tinha chegado primeiro. Imediatamente ele finaliza Daphne sem pensar duas vezes. Alan ouve os gritos da esposa e corre para tentar socorrê-la, mas também é abatido com facilidade, deixando Bunny assustada em seu quarto. De forma inocente, a garotinha desce para ver o que estava acontecendo e acaba encontrando um monstro perto dos corpos dos seus pais. Mais tarde, o Chris chega em sua casa e encontra seus pais finalizados na cozinha. O choque é tanto que o rapaz perde o equilíbrio e cai no chão em pânico. Só que ele sabia que precisava se recuperar, pois ele tinha que ver se Bunny estava viva. Porém, mesmo procurando na casa inteira, ele não encontra a garota, nem o seu corpo, tendo uma pequena esperança de que talvez a pequenina estivesse respirando. Preocupado, ele liga para Lexi e pede que ela fique segura, pois as feras estavam soltas na cidade e provavelmente tinham sequestrado a sua irmã. Mas como Lexi não consegue usar muito o cérebro, ela decide que ia tentar ajudar o Chris em vez de fugir. Então ela liga o seu rastreador de telefone e dirige em direção ao sinal de telefone do amigo, sem nem imaginar que estava sendo seguida pelo corujão. Em paralelo, Pooh e o Tigrão chegam até a festa de Kara e começam a fazer uma literal chacina, acabando com tudo que se movia e deixando uma pilha de corpos para trás. Algumas pessoas ainda conseguem fugir desse primeiro ataque, indo em direção aos fundos do galpão, mas lá eles são encurralados pelo Tigrão e um a um são brutalmente finalizados. E aqui podemos ver o porquê do Tigrão usar uma camisa de força, já que ele parece ser o mais insano de todos os 4 monstros, atacando com um sadismo assustador, enquanto Pooh caçava e finalizava os poucos que conseguiam escapar do tigre. Logo, Chris chega no local e se depara com uma pilha de defuntos, mas ele já estava tomado pela ira e decidido a vingar a sua família. Então o cara atravessa o que sobrou da galera, procurando pelos monstros, até que o corpo de uma de suas amigas é jogado em sua frente, e assim que Chris se aproxima, ela pede desculpas por não ter acreditado nele. Nesse momento, o Tigrão surpreende o rapaz, colocando suas garras no pescoço dele, mas antes que o monstro pudesse fazer algo,
Chris usa a pistola de Cavendish para atirar no abdômen da criatura, fazendo ela se afastar, e com suas últimas forças, a garota segura as pernas do tigre para que ele não pudesse fugir. Só que não adianta de nada, pois Chris erra todos os tiros, e o monstro consegue sair vivo. Ok, o Chris está se arriscando muito seguindo os animais sozinho. Tudo bem que ele quer vingança pela morte dos seus pais, e também quer salvar a sua irmã, mas tudo que ele está fazendo é arriscar a própria vida, e principalmente, deixar digitais em todas as cenas de crime possíveis. Sendo que o certo seria pedir ajuda às autoridades para cercar e caçar os monstros, pois o jeito que o cara tá fazendo, daria facilmente para esse povo doido acusar ele de finalizar mais um monte de gente, pois todos já pensam que ele é o culpado, e fariam de tudo para incriminar ou prender o cara. Quanto a Lexi, ela estaria muito mais segura se tivesse ficado com as autoridades, isso porque, diferente de Chris, ela não tem nenhuma arma para se defender, e já deu para perceber que os monstros estão atacando apenas as pessoas que têm relação direta com Christopher Robin, como se estivessem querendo punir o cara por ter abandonado eles no passado. E como a jovem não tinha como se defender, não é se colocando em risco de morte que ela vai ajudar o amigo, ou então ela pelo menos devia pedir ajuda para a polícia, e ligar para eles pedindo que enviassem o máximo de gente possível até o galpão onde a festa estava acontecendo. Assim, a garota teria mais chances de ajudar a prender os animais e manter seus amigos vivos. Enquanto o Tigrão tentava fugir de Chris, Pooh continuava sua festa da matança, finalizando quase todos os jovens que ainda estavam naquele galpão, até que ele ouve os gritos de Christopher Robin e pega uma motosserra para ir atrás do cara, para dar aquela brincada juntos. Assim que avista o urso, Chris implora para ter sua irmã de volta e pega um pedaço de madeira do chão disposto a lutar contra aquela aberração se fosse necessário. E aí ele desce a paulada no bicho, que tenta cortar o garoto com a motosserra, mas acaba errando e enfiando ela no tanque de combustível de um carro, adquirindo a lendária motosserra flamejante. E tá certo que quando a gente assiste essas coisas, nós geralmente ligamos a suspensão de descrença, mas é impossível não pensar que esse urso viraria o Homem-Tocha se isso acontecesse na vida real. Com medo de ser acertado pelo monstro que podia facilmente ser um boss do Dark Souls, esse rapaz que é treinado na arte do Dibre entra num carro para desviar dos ataques, conseguindo usar o veículo para fugir em direção à floresta, mas ele acaba tropeçando e caindo de boca no chão. Porém, a sorte desse coitado não acaba nunca, pois ele caiu justamente do lado da onde o Pooh tinha sido enterrado enquanto ainda era humano, fazendo a criatura se lembrar do dia em que levantou dos mortos. Vendo isso, Chris finalmente entende que aquele era seu irmão sequestrado há muitos anos atrás, só que mesmo pedindo desculpas por tudo e tentando ajudar a fera, sua mente já estava muito deturpada e ele ataca o irmão. Mas antes que Chris fosse finalizado, Lexi se joga nas costas do urso e salva seu amigo. Mas logo a fera consegue derrubar a garota e se prepara para enfiar a cabeça dela na motosserra. Mas é aí que Chris ativa o poder da Toon Force e spawna um machado que nem o Pernalonga, acertando a cabeça do urso e jogando seu corpo no mesmo túmulo de onde ele saiu. E aí ele se ajoelha no chão, contando a Lexi que provavelmente aquele era o Billy e que tudo era sua culpa. Mas a garota diz que esse pensamento não faz sentido, pois não tinha como Chris ter controle dessa situação. Então eles ouvem o som da polícia se aproximando e juntos saem daquela floresta de terror. E quando encontra a polícia, os oficiais contam que encontraram Bunny dentro da casa, em completo choque. E vendo que sua irmã estava bem, Chris sente que não perdeu tudo e ainda tinha a chance de ser feliz. Ou ao menos era o que ele pensava, pois nas trevas vemos que o corujão pegou os corpos dos seus amigos e que aos poucos eles estavam se regenerando. Portanto, o urso e o menino ainda vão brincar assim que a fera acordar novamente. Fala galera! E se você fosse perseguido pelo ursinho Pooh do capiroto, o que você faria? Me contem aí nos comentários. E se você começasse a ser caçado por um psicopata e tivesse que sobreviver na floresta enquanto tenta escapar desse maníaco, o que você faria? Quer saber se essa jovem conseguiu sobreviver a esse desafio? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca ir até a Floresta dos 100 Acres, pois os animais que viviam lá já não são mais os mesmos.